John the Revelator, tell me who's that riding? Tell me who's that riding? John the Revelator wrote the book of the seventh seal. Who's that riding? You know, God walked down in the cool of the day, called Adam by his name, and he refused to answer. E aí, povo? Bom, então esse aqui é o vídeo do carro. Eu havia dito que eu iria fazer um vídeo sobre como é ter carro aqui na Dinamarca e finalmente eu tive tempo para poder fazer. Eu vou falar o seguinte, eu vou falar um pouco sobre esse carro daqui, o preço que eu pago nele, e depois eu vou falar sobre como é o imposto aqui, tá? Bom, esse carro aqui, como vocês viram aí nas imagens, ele é um Cruze, modelo 2014. O motor dele é um motor 1.8. Eu acredito que seja mais ou menos como o do Brasil. Talvez o do Brasil seja 1.6. Mas aqui na Europa, os carros costumam ter um motor diferente. Por quê? Porque a gasolina daqui, ela tem um IAD, índice antidetonação, né? IAD, né, na verdade. É a sigla. Maior do que a do Brasil. O do Brasil são 87 pontos, 87 IAD, o IAD, e aqui na Europa são 95 ou 92, né? Se vocês viram aquele vídeo lá da gasolina, vocês vão ter uma ideia. Bom, então o que esse carro aqui tem? Esse carro tem direção hidráulica, tem aqui o rádio com Bluetooth, ele é manual, tá? Tem ar-condicionado. Coisa muito importante aqui na Dinamarca é isso aqui, ó, aquecimento para banco, porque no inverno aqui o carro fica super gelado. Então isso é muito importante. Tem chave canivete, que tem aí também, né? Provavelmente no Brasil. Talvez a única diferença desse carro aqui pro interior dele seja pro do Brasil seja o assento, o banco aqui, o aquecimento do banco, que no Brasil não precisa. Tem sensor de chuva também, na verdade o sensor de chuva fica aqui. Tem travas elétricas, vidros elétricos nas 4 portas. Airbag, tem 6 airbags. Aqui é padrão dos carros, independente do carro, até aquele pequenininho ali, ó, da Toyota. Provavelmente também deve ter uns 6 airbags. Tem uma coisa muito importante aqui também que o pessoal usa muito, é isso aqui, ó, piloto automático, porque assim, aqui tem muita, assim, as rodovias aqui são estradas muito longas, então ter isso aqui é maravilhoso. Você simplesmente coloca aqui, trava a velocidade e ele continua dirigindo naquela velocidade para você. Tem aqui esse porta-copos. Atrás ali também ele tem isso aqui para os passageiros, também um porta-copos para os passageiros. É um carro assim bem padrão aqui para os padrões europeus aqui. A maioria dos carros nessa categoria aqui, eles vão ter pelo menos ar-condicionado, direção hidráulica e vidro elétrico, tá? Os carros mais básicos talvez sejam aqueles ali, ó, daquela categoria ali, tipo o Uno. Aqui também tem não é o Uno, é o Up, né, da Chevrolet. Aqui a Fiat não é tão famosa assim. Então, por exemplo, esses carros assim, ó, vocês vão entender o porquê. São bem famosos aqui, tá? O pessoal gosta muito desses carrinhos aqui. Bom, nesse carro aqui, quanto que eu paguei nele? Quando eu comprei esse carro, ele tava com 37 mil quilômetros rodados. Estava um carro muito novo para os padrões dinamarqueses. Aqui na Dinamarca é muito comum você achar carro aqui. Esse carro aqui, de 2014, ele tem... Assim, era para eu ter pego esse carro aqui com mais de 100 mil quilômetros, com certeza. Aqui os dinamarqueses, a média de quilometragem deles é de 25, 30 mil quilômetros rodados por ano. Esse carro, eu comprei ele por 100 mil coroas, que dá aí um pouco mais de 50 mil reais. É um valor alto para um carro usado, né, como vocês fazem ideia. Mas como eu já disse, né, o custo de vida aqui é mais alto. E também o governo tem uma taxação muito específica para carros aqui. Para vocês terem uma ideia, sempre que você compra um carro aqui, você paga... Se for um carro menos de 92 mil coroas, sem taxa, eles colocam 100%
acho que são 106% de imposto, e acima de 92 mil coroas são 140, 160% de imposto. É uma grana absurda. Aqui na Dinamarca, eu acho que a Dinamarca é um dos países onde o imposto sobre o carro é o mais alto na Europa, provavelmente. Só que assim, quando você nivela com o quanto a galera que ganha, não fica tão alto assim. Mas ainda assim, o imposto líquido sobre o carro, sem correções financeiras assim de estabilidade do país econômico e tudo mais, é muito alto. Mas assim, como eu já disse nos outros vídeos aí, se você tem um emprego aí de mínimo, se você é um faxineiro, por exemplo, tem um emprego que não exige uma qualificação profissional, você consegue ter um carro aqui com certeza, tá? Pra vocês terem uma ideia, esse carro aqui me custou 100 mil coroas. Se eu quisesse, por exemplo, fazer o financiamento de, por exemplo, aqui eles têm uma coisa chamada leasing, né? Se eu quisesse fazer um leasing, por exemplo, de um Audi A3, eu pagaria aí cerca de 5 mil coroas por mês, tá? 2.500 reais para poder ter um carro zero, um Audi zero. Mas se você tiver grana, você faz, por exemplo, se você quiser um Hyundai daquele dali, ó, zero, você consegue fazer um leasing de um carro daquele dali com menos de 3 mil coroas por mês, com certeza. Aqueles carrinhos ali, ó, você consegue fazer o leasing de um carro daquele por 500 reais por mês, provavelmente. Umas mil e poucas coroas, 1.200 coroas por aí. E novamente, se você colocar aí com o salário mínimo daqui, isso não vai representar nada da sua renda aqui. E muita gente faz leasing. E como que é o leasing aqui? Basicamente você paga um carro durante 3 anos, no final daqueles 3 anos você tem que devolver o carro. Ou seja, o carro não é seu. Mas assim, qualquer manutenção, qualquer coisa que acontece com o carro, a empresa dona, a empresa que você fez o leasing é responsável por aquele carro, tá? É um pouco longe de como funciona no Brasil, né? Porque no Brasil o leasing é basicamente um financiamento, né? E aqui não funciona assim. Você paga basicamente, é como se você pegasse um carro zero, pagasse aproximadamente aí 40% do valor, uns 40% do valor do carro por 3 anos e depois você devolve o carro. Tem muita gente que acha que isso é prático, por quê? Porque assim, isso não é um valor tão alto assim, né? Então, assim, tem muita gente que gosta disso, por quê? Porque é muito prático. Porque, assim, carro aqui você tem que preocupar porque tem neve, eles colocam sal no asfalto, então você tem que ter uma proteção específica pro carro, então você tem que ficar cuidando, etc. Tem gente que quer só dirigir, entendeu? Quer ter um carro novo sempre, faz o leasing e a cada 3 anos troca de carro, entendeu? E é muito prático. Eu pretendo fazer isso no futuro, vamos ver. O que eu pago de imposto nesse carro aqui? De imposto, eu pago 2.600 coroas por 2.600 coroas por ano. Então, e eu pago a cada 6 meses. Então eu pago aí 1.300 coroas a cada 6 meses. E esse é o famoso Kronafgift, que significa literalmente imposto verde, que é o imposto que você paga de acordo com o quão econômico o seu carro é. Quanto mais econômico o seu carro é, menos desse imposto você paga. Por exemplo, aquele carrinho ali, ó, eu acredito que deva ser... não dá pra poder saber direito, né? Mas muitos carrinhos desses assim, ó, eles são diesel, tá? Aqui é possível você ter um carro desse diesel. Então o que eles fazem? Eles compram um carrinho daquele dali, que é a diesel, que faz muitos quilômetros por litro, provavelmente uns 30 quilômetros por litro, ou 27 por aí. E o Kronafgift dele é muito mais baixo, entendeu? Em comparação o Kronafgift do carro a diesel pro carro a gasolina, o carro a gasolina é um pouco mais barato. Em compensação, ele faz menos quilômetros por litro de gasolina. Então, assim, você paga menos de imposto, mas em compensação você tem que pagar um pouco mais, você tem que abastecer com mais frequência, né? Então, uma ponderação que a pessoa precisa fazer, sim. Mas, no geral, quanto menos... Por exemplo, se você pega um carro daquele dali a diesel, com, sei lá, 1,30, 1,20 daquele dali também a diesel,
o carro que fizer a maior quilometragem por quilômetro paga menos imposto, entendeu? Outra coisa interessante é o seguro. Como é que funciona o seguro desses carros aqui? O seguro desses carros funciona da seguinte maneira. Quando você compra um carro na concessionária, você precisa segurar o carro contra terceiros, tá? Você não pode sair da concessionária sem o seguro de terceiros. É ilegal isso aqui. Então, assim, quando você compra o carro, você liga para a sua seguradora e fala, quero segurar o meu carro, a placa dele é tal. Eles vão olhar no sistema, vão ver qual é o modelo do carro, e vão fazer o cálculo de acordo com a sua idade. Aqui também é feito por idade, tá? Homens abaixo de mais novos do que 24 anos aí pagam uma fortuna de imposto aqui. É mais ou menos o que eles fazem no Brasil, né? O risco de acidentes é maior, etc. Então, assim que você fizer o seguro, o carro já vai estar segurado e é só você levar o carro para casa. Aqui, quando é um carro que está na concessionária e é um carro usado, por exemplo, esse carro meu, eu preciso trocar a placa dele. Então, toda vez que eu dou um carro na concessionária, o cara tira a placa, até porque ele paga menos imposto, né, quando o carro não está emplacado. E assim que ele vende aquele carro, ele precisa emplacar aquele carro de novo. O valor do emplacamento, eu lembro que eu paguei na época... 300 coroas, se eu não me engano, então R$150 para poder trocar a placa. Lá mesmo o cara já trocou. E carros aqui, a cada 4 anos, você precisa fazer o SIM, que é basicamente uma revisão do carro. Eles olham para ver se o carro não está com nenhum problema, para ver se ele não está poluindo demais, porque aqui o governo é super frenético com carro poluente, etc. Tá? E como eu disse, carro que faz pouco quilômetro com muita gasolina é um carro que paga muito imposto. Por isso que teve aquele escândalo da Volkswagen, que eles estavam fraudando, né, quantos quilômetros os carros faziam por litro, porque vende mais, entendeu? Aqui na Europa, a competição dos carros é para isso, é para ver quem faz mais quilômetros com menos gasolina, entendeu? E por isso dos dinamarqueses, por exemplo, e na Europa em geral, eu acredito, gostarem desses carrinhos pequenos assim, porque aqueles carrinhos igual eu mostrei, o Igo, acho que é Igo, é o nome dele, se eu não me engano, não lembro, da Toyota, ele é bem econômico. Outra coisa como é que o brasileiro dirige aqui na Europa? Para alguns países, tipo Brasil, Brasil, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, existe um acordo com o governo dinamarquês para simplesmente trocar a carteira, entendeu? O residente aqui simplesmente troca a carteira. Você paga um exame, tá? Que é tipo o exame do Brasil mesmo, eles verem lá sua coordenação motora, faz exame de vista, etc. E aí o valor, acho que são 400 coroas, R$200, e você simplesmente troca a carteira. E assim, quando eu digo troca, é literalmente troca, tá? Você leva a sua carteira lá na comuna, eles pegam ela, ficam com ela e te dão a dinamarquesa. E demora aí cerca de 1 mês, mais ou menos, 2 meses, eu acho. Porque eles precisam olhar eles levam pra polícia, eles dão pra polícia sua carteira, e eu não sei se a polícia faz um tipo de verificação, talvez na Europa, eu não sei se eles têm parceria com a polícia brasileira, não, eu acredito que não tenham não, tá? O financiamento aqui na Europa é relativamente barato, tá? Esse carro não foi financiado, mas quando eu tava olhando pra comprar um carro, eu tava olhando alguns carros mais caros, e eu queria comprar um carro financiado, eu tava olhando que os valores mais abusivos, olha só, os valores mais abusivos de financiamento aqui de juros giram em torno da casa aí de 8, 10%, pra vocês terem uma ideia. Isso assim, com os bancos mais, assim, com banco que nem olha direito o seu crédito não, entendeu? Tipo o Santander, eu sei que o Santander tem um programa que faz financiamento bem rápido, mas se você faz um financiamento, por exemplo, com o seu banco, você paga cerca de 4% de imposto, de juros, por exemplo, tá? E assim, e tudo acima de 2 anos. Acho que você tem um financiamento mínimo deles também, tá? Pelo menos esse do Santander, existe um financiamento mínimo. Acho que o financiamento são 2 anos. Em comparação pro Brasil, que você pode pagar. Eu lembro que no Brasil você pode pagar aí até 150% de imposto, de juros, em cima de algum carro que você financia, gente. É um absurdo isso, um absurdo. E vocês viram esse carro meu, vocês viram ele tá com roda de liga. Essa roda de liga, pra quem tá curioso, eu não comprei, ela não veio com o carro não, tá? Ele veio com roda de ferro mesmo, só que eu troquei, eu achei
pela internet, eu achei um cara que tava vendendo aqui, tipo, no Mercado Livre aqui da Dinamarca, um cara que tava vendendo as rodas, e eu comprei um valor super barato as rodas com os jogos de pneus já. Por quê? E eu tava querendo ter 2 jogos de rodas, porque no inverno aqui você precisa trocar o pneu. Você precisa ter um pneu específico para... Não é obrigatório, mas é aconselhável você, por segurança, né, estabilidade do carro, você precisa ter um pneu de inverno, por causa da neve, do frio e etc. E esse pneu eu devo trocar as rodas já agora pro final de novembro, iniciozinho de novembro, quando começar a nevar e tudo mais. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham achado interessante o vídeo. Deem um like aí pra eu saber se vocês estão achando interessante o conteúdo. Se inscrevam para mais vídeos interessantes sobre a Dinamarca. E é isso aí. Aquele abraço. Valeu.